Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de construção e análise de algoritmos. Aqui a gente vai continuar avançando nas estruturas de dados, a gente vai ver mais uma estrutura de dados bem elementar e que é bastante comum aí no mundo da programação, tá? Lembrando que se você não viu essa série desde o começo, eu sugiro que você faça isso, né? Porque desde o começo a gente fala de diversos fundamentos, né, e conceitos básicos para análise de algoritmos, como análise assintótica e corretude de algoritmos, né? E aí depois a gente que começou a avançar para essa parte de estrutura de dados, em que a gente aborda conteúdos que foram ensinados, né, nessa parte inicial da série. Então, se você não teve contato, nunca ouviu falar, não tem noção, o ideal é que você não deixe de consumir esses conteúdos iniciais. Então, dado o aviso, vamos agora falar a respeito de filas, tá? E assim como na pilha, a fila tem uma política de acesso, né? Uma política ali de funcionamento em relação à inserção e remoção de elementos, que é a FIFO, First In, First Out, que é basicamente o primeiro que entra é o primeiro que sair. Lembra que na pilha a gente tinha a LIFO, né, que era o Last In, First Out, que era tipo o último que entrou era o primeiro a sair. Aqui a gente tem uma situação diferente, né, o primeiro que entra é o primeiro que sai. E a gente pode imaginar como uma fila padrão, né, de um banco, de qualquer coisa aí que você vá frequentar, né. Então, as pessoas que chegam primeiro pela ordem de chegada, elas vão ser as primeiras a serem atendidas, né, porque vai formando a fila seguindo a lógica de ordem de chegada. Então, da mesma forma que a fila na programação vai funcionar da mesma forma, tá? Os primeiros elementos que são inseridos na estrutura, eles vão ser os primeiros também a serem removidos quando eu for aplicar uma remoção. Na prática do dia a dia, né, da computação, a gente pode imaginar várias situações com esse princípio. Por exemplo, imagina que você tem uma fila de processos, né, de procedimentos que devem ser executados por uma máquina, né? E aí a máquina, digamos que é uma máquina que tem certas limitações e ela executa processos de cada vez, né? Então, os processos que vão chegando, eles vão se acumulando em uma estrutura, tá? E aí eu tenho que, claro, obedecer a ordem de chegada desses processos, né? Então, para essa situação, eu utilizo a fila, né? Porque os processos, à medida que forem chegando, eles vão sendo inseridos nessa fila. E aí, quando o computador estiver disponível e precisar executar o próximo processo, ele aplica a remoção nessa estrutura. E seguindo a lógica da fila, ele vai justamente pegar os primeiros processos que chegaram, né? Os que entraram primeiro, que é para justamente obedecer uma ordem de chegada, tá? Bem, para a gente entender melhor como isso vai funcionar na prática, eu trouxe um exemplo bem simples, tá? Em que a gente tem uma fila aqui que eu denominei de tamanho Q, ela tem um tamanho finito, tá? Ela vai do índice 1 ao índice 4, tá? Reforço que a gente utiliza índice 1 porque a gente está numa estrutura de pseudocódigo, tá? Claramente, no mundo da programação, a gente começa do índice 0, mas aqui, por questão de exemplificação, a gente começa a falar o índice 1, tá? Então, o Q vai do índice 1 ao índice 4, tem 4 elementos nessa estrutura, tá? Ela tem essa limitação, que eu defini dessa forma, tá? E aqui a gente tem duas figuras, tá? O início e o fim, tá? O início e o fim vão ser dois atributos que vão ser extremamente importantes para a gente conseguir aplicar essa política de acesso, né, do FIFO. Na pilha, a gente tinha o atributo topo, né, que no caso era apenas um, levava a gente pensar que é uma única dimensão para controlar a estrutura, né? Já que a gente vai ter duas dimensões, tá? Quando eu desejar adicionar um elemento, eu vou mexer no fim. E quando eu desejar remover um elemento, eu vou mexer no início, tá? E a minha estrutura, o que for ter de elementos inseridos nela, vai estar sempre entre o início e o fim. O início marca o índice em que possui o primeiro elemento da minha estrutura, que foi inserido, tá? E o fim, ele marca uma posição posterior do último elemento que foi inserido, tá? Nesse caso aqui, coincidiu, né, com o fim da minha estrutura, né, mas não tem nada a ver, que poderia ter um 5, poderia ter um 6, tá? O fim continuaria aqui. O fim é marcar, né, a próxima posição depois do último elemento que já foi inserido na minha estrutura, tá bom? E aí com esses dois caras a gente consegue ter um controle, tá? O que é que vai acontecer quando eu quero inserir um elemento? Bem, o fim vai receber o elemento, né? Essa posição aqui em que o fim se encontra vai receber
o valor que eu quero inserir, se é algo que o usuário vai informar, né, para codificação, e aí o fim avança uma posição. Yuri, nesse exemplo aqui que tu colocou, não tem como o fim avançar uma posição, porque já cheguei no final da minha estrutura. Como é que eu faço? Bem, nesse caso você simplesmente joga o fim para o começo novamente, né, para o índice 1, tá? Se não tiver uma posição a seguir, tá? Já se eu quero remover um elemento, assim como a pilha, na fila eu não informo qual elemento eu quero remover, porque a fila obrigatoriamente vai remover o elemento que foi primeiro inserido, tá? Na ordem dos que estão ali presentes. Então, o que é que vai acontecer? Ele pega o elemento que está na posição início para informar para o usuário o que é que vai ser removido, né? E ele avança a posição início, tá? Assim como na pilha, eu não exatamente apago o elemento da minha estrutura, né? O A ele vai continuar aqui no índice 1. No entanto, como a minha propriedade é tudo que vai estar na minha fila de armazenamento vai estar entre o início e até o fim, né? Uma posição antes do fim, já que o fim ele sempre marca uma posição posterior à do último elemento que foi inserido, né? Todos os meus elementos na minha fila estão dentro dessa estrutura. Então, quando eu avanço o início aqui, por exemplo, né? O início está marcando o B e o fim está marcando aqui a posição 4. O meu A foi desalocado da estrutura. Então, na minha fila, eu só tenho B e C, tá? Seguindo essa propriedade do seu funcionamento, tá bom? Então, ele funciona de forma semelhante à pilha, tá bom? Nessa ideia de desalocação de elemento num processo de remoção. E bem, aqui está o nome das duas operações, né? O enqueue e o dequeue, seria basicamente o enfileirar e desenfileirar, né? Fazendo uma tradução, tá? Que é a operação de inserir um elemento e a operação de remover um elemento. No entanto, assim como na pilha, aqui na fila, a gente também tem um problema de underflow e overflow, tá? O underflow é quando eu quero aplicar um dequeue, né, que é a remoção de elemento em uma fila que está vazia, tá? Não tem como remover um elemento de uma estrutura que não tem nenhum elemento armazenado nela, né? Não tem como isso acontecer. E como é que eu sei que minha fila está vazia? Quando o início é igual ao fim, tá? Vamos imaginar, pegando esse exemplo aqui. Aplico uma remoção, o início avança para a posição 2. Aplico outra remoção, o meu início avança para a posição 3. Aplico outra remoção, o meu início avança para a posição 4. E nesse caso aqui, o A, B e C foram desalocados, né? Então, nessa situação, o que é que vai acontecer? Eu estou com minha fila vazia, tá? Então, quando o fim e o início estão na mesma posição, isso indica que a minha fila está vazia, tá? E aí eu identifico essa situação e aí eu impeço da operação de remoção ser feita justamente por conta do erro de underflow. Já o caso de overflow é o contrário, né? A minha estrutura ela tem um limite de armazenamento. E aí eu quero inserir um elemento em uma fila que já está cheia, né? Não tem como isso acontecer porque eu não tenho mais espaço para alocar o elemento. A minha estrutura tem um limite de armazenamento, tá? Então, como é que eu identifico a situação de uma fila estar cheia? É quando o meu fim é igual a início mais 1. Vamos lá. Supondo que eu insira aqui um elemento D, tá? Coloco o D aqui, o fim. Ele é para avançar uma posição, mas eu identifico que ele já está na posição 4, que é o meu N, né? O tamanho máximo que eu defini para a minha fila. Então, o que é que acontece? Como não tem posição para avançar, o fim é alocado no começo novamente. Ele é colocado na posição 1, tá? E aí, eu estou com minha fila cheia, se vocês perceberem. Aí aqui tem que tomar um cuidado, né? Quando eu for tentar fazer uma operação de inserção novamente, o fim vai avançar, tá? E nesse avanço ele vai passar o início, tá? Basicamente o fim vai estar igual a início mais 1, tá? Ele cruzou o início da esquerda para a direita, tá? Então nessa situação em que o fim cruzou o início, a gente identifica que a fila estourou, tá? Então, antes de eu deixar a operação de inserção acontecer, eu tenho que verificar se na próxima posição que o fim vai ser enviado, depois que eu concluir a operação de inserção, se não vai ser uma posição em que vai ser o início mais 1, tá? Se acontecer essa situação é porque minha fila já está cheia e eu vou estourar a minha fila se eu deixar essa operação acontecer. Então, nesse caso, eu impeço que a inserção aconteça porque eu estou numa situação de overflow. E agora a gente vai ver a parte de código aqui em pseudocódigo, né? Para a gente reforçar como é que funciona a inserção e a remoção, tá? Eu reforço que nessa situação, tá? Eu não coloquei aqui a condição inicial, né? Para verificar se é underflow ou overflow. Eu já expliquei a lógica,
né? Eu espero que você tenha dado para entender, né? E eu acredito que a implementação disso seja algo simples, porque é basicamente uma condicional, tá? E que você faz a checagem ali da posição do fim e do início, tá? E aí, se acontecer, você basicamente retorna, né? Já encerra ali a função, informando que deu um erro de dflow ou overflow, tá? Então, como é algo tranquilo de implementar, eu não vou estar mostrando aqui nos códigos, tá? A codificação aqui eu vou levar em conta como se não tivesse a preocupação de acontecer underflow e overflow, tá bom? Então, dado o aviso, está aqui a operação do inkill, que é o de inserir elemento. Eu informo ao meu código a minha estrutura de fila, eu preciso passar isso para ele, né? E o elemento que eu quero inserir. Não tem como ele adivinhar o que eu quero inserir na fila, né? E aí, primeiramente, se vocês perceberem, né? O que.fim, né? Aplicando essa operação, eu acesso o atributo fim. Então, eu vou ter, teoricamente, um índice em que o fim está apontando, né? Está ali alocando, né? E aí, com que... dentro do colchete que.fim, né? Dessa forma aqui, eu vou estar acessando a posição em que o fim está apontando, né? E aqui dentro eu jogo o valor, tá? Eu tô tipo como se eu estivesse acessando a caixinha que o fim está apontando e aí eu jogo o valor lá dentro, tá? É isso aqui que eu estou fazendo nessa primeira linha, tá? Depois que eu aloquei o elemento, eu preciso avançar o meu fim, porque aqui a propriedade é o fim tá uma posição posterior do último elemento que foi inserido, tá? Então nesse caso aqui eu tenho que verificar se o que.fim é igual a que.comprimento, né? Ou seja, se ele já está no limite ali na última posição da minha estrutura que está limitada, né? E aí, se isso acontecer, eu mando o fim lá para o começo, para o índice 1, tá? Se não, se tiver mais posição para ele avançar, aí eu faço um incremento, né? Eu apenas dou um incremento aqui e pronto. Basicamente fiz a operação de inserção. Ela, em termos de complexidades, é O de 1, porque é basicamente atribuição e condicionais, né? Então não tem nada muito complicado, não tem um looping, nem nada do tipo, então ela acaba tendo complexidade O de 1. Já o dekill, que é o desenfileirar, ele, inicialmente, a gente, como eu já falei, a gente não passa o elemento que eu quero remover, eu apenas passo a minha estrutura de fila, tá? Porque ele já tem uma regra de remoção, então não faz sentido eu ter que informar um elemento, né, para ele fazer a remoção. E aí o que é que acontece? Basicamente, inicialmente, eu tenho que pegar o elemento que eu vou remover para informar para o usuário o que é que está sendo removido, né? Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho o que.início, né, para acessar o índice que o início está armazenando, né, o atributo início está armazenando ou apontando, né? E aí com que, e aqui dentro do colchete que.início, eu acesso a caixinha do índice que o início está apontando, né? E aí dessa forma eu acesso o valor que está dentro dessa caixinha aqui nessa operação, e aí aqui dentro eu aloco na variável x que eu vou retornar aqui no final para o usuário, dizendo, ó, é esse elemento que eu estou removendo para você, tá bom? Bem, mas antes de eu fazer o retorno, eu tenho que atualizar a posição do início, né? Porque se eu não fizer isso, eu não vou estar desalocando um elemento da minha estrutura, tá? Então, como é que eu faço? É bem similar ao que eu fiz no inkill para o fim, né? Eu verifico se o início já está no finalzinho da minha estrutura. Caso tenha, eu mando ele para o começo novamente. Se não, eu simplesmente faço o incremento se tiver posições para avançar, tá bom? E aí, dessa forma, eu ando o início, né? Da mesma forma que eu também vou andando o fim quando eu insiro. E aí, eu tenho aquela estrutura de duas dimensões, né? O início limitando pela esquerda, o fim limitando pela direita. E todos os elementos que estão alocados na minha estrutura estão entre o início e até uma posição anterior do fim, tá? E pronto. Essa operação também é O de 1, né? Porque eu não tenho nenhum looping, né? Só são atribuições e condicionais. Então, assim como o inkill, o dekill tem complexidade O de 1. Tá tudo bem? Para a gente fechar, último exemplo aqui que a gente vai executar aqui em vídeo, tá? Então, estou aqui com uma estrutura de fila Q, tá? Bem simplesinho, ali no caso tem 5 posições, e aqui eu só tenho dois elementos já alocados, né? O A e o B. O início está apontando para o índice 1, né? Onde o A está alocado, e o fim está apontando para o índice 3, né? Que no caso é um índice posterior ao último elemento que foi inserido, que nesse caso é o B, tá? E aí eu quero aplicar uma operação de inkill, né? Em que eu vou inserir o C na minha estrutura Q. O que é que acontece? O fim está apontando para cá, né? Então o C é alocado aqui, e aí o fim eu ando uma posição para frente, porque eu não cheguei ainda no final da minha estrutura, tá? Depois de eu fazer essa operação, eu aplico um dekill Q, tá? Então, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai retornar o A que estava aqui para mim, e aí ele vai incrementar o início, já que tem posição para avançar, né? E aí, pronto, o início agora está apontando para o B.
Yuri, tu apagou? Eu apaguei porque aqui eu estou exemplificando a minha estrutura. Mas na teoria o A ainda está aqui. Só que para mim, na lógica da fila, ele é inexistente porque na minha fila, o que está de elemento alocado nela é o que está entre o início e uma posição anterior do fim. Né? O que está entre essas duas coisas é a minha fila. E aí, só recordando, né, que mesmo que o A esteja aqui, né, se eu for, por exemplo, inserindo vários elementos, né, eu insiro o D aqui, aí o fim avança para cá, insiro o E aqui. O fim não vai avançar para a próxima posição, porque aqui já está o limite da minha estrutura. Então, o fim ele é jogado aqui para a primeira posição, onde supostamente o meu A está. Se eu aplicar outra operação de inserção, né, como isso aqui é uma posição vazia, né, se eu aplicar outra operação de inserção, o que, é que vai acontecer? Vai sobrescrever qualquer coisa que esteja aqui, caso tenha alguma coisa, tá? E aí o fim avança para a próxima posição, tá? Então não tem problema eu não, na teoria, não apagar o A que está aqui, né? Eu apenas desaloco ele da estrutura, mas é pela própria lógica, né, ali do InKill e do DKill, isso não vai trazer nenhum problema para a minha estrutura, né? Ele vai continuar mantendo a sua robustez, seguindo ali as suas propriedades, tá bom? E é isso, pessoal. Eu espero que tenha dado para entender. É uma estrutura bem simples, né, mas que traz uma ideia bem diferente ali que a gente viu na pilha, né, e é bem interessante, que é outra forma aí de você armazenar e aplicar remoção e inserção de elementos, né, então bem interessante mesmo. Então é isso, pessoal. Espero que tenha dado para entender. Qualquer dúvida, utilize aí os campos dos comentários. Então é isso, pessoal. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.